Muito bem, estamos começando aqui o podcast da Associação dos Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso. A gente, né? Prazer muito grande para mim estar aqui, né? Eu que sou integrante da carreira da primeira turma, né? Dos gestores governamentais. Então, eu sou muito grato pelo convite aqui na pessoa do Umbelino, né? O presidente da associação que tá aqui ao meu lado, vai se apresentar devidamente, mas é um prazer muito grande poder estar mais uma vez sendo pioneiro, né? Aqui como começando mais esse produto de comunicação dentro dessa gestão, né, da associação que vem melhorando muito, inclusive, a política de comunicação. Então, hoje, no nosso podcast, nós vamos. A proposta dele, né, o Umbelino vai detalhar um pouquinho mais também, mas a proposta é trazer colegas da carreira, né, que estejam desenvolvendo projetos de alta relevância, né, projetos que são considerados boas práticas, né, benchmarking, né, ou que sejam referência, né, para que nós possamos demonstrar e dar essa clareza sobre o valor da carreira de gestor, sobre os espaços que nós estamos ocupando e os produtos que a carreira vem gerando ao longo dos 25 anos, né, que ela está completando. Então, esse ano é interessante também que tem essa efeméride, né, esses 25 anos do primeiro concurso que a carreira fez. Né? Então, hoje nós vamos conversar aqui com o Edmar Vieira, que vai nos dar mais detalhes sobre o MT Entregas. Né? Vou me apresentar, para começar, Vinícius de Carvalho Araújo. Sou graduado em administração, especialista em gestão pública, especialista em ciência política também, mestrado e doutorado em história, né? E estou na carreira de gestores governamentais desde 2001, né? Sou da primeira turma, como eu já disse, tenho 25 anos. Tenho também atividades como professor, né? E também como analista político. Talvez alguns de vocês me conheçam aí da mídia, né? Então são essas três grandes áreas com as quais eu trabalho. Umbelino, fala um pouquinho de você, amigo. Obrigado pela tua presença. É isso aí, Vinícius. A gente está agora como presidente da associação. Eu já fui presidente em outras duas ocasiões anteriores, né? Então, estou igual o Lula, né? Meu terceiro mandato aqui. Isso. E o objetivo desse podcast é dar voz ao gestor governamental, para que ele revele, né, os bastidores das políticas públicas. Então, a ideia é construir uma ponte, né, entre a sociedade e o Estado, porque historicamente há um distanciamento perceptivo do cidadão, né? Ele está lá recebendo um serviço público, a educação, a saúde, a segurança, e na maioria das vezes, Edmar, ele desconhece como funciona a administração pública para que esse serviço chegue até ele, né? Então, tem todo ali um trabalho que os gestores fazem, que é fundamental para aproximar a sociedade do cidadão. E a gente quer com isso valorizar a carreira, né? Porque para o cidadão entender que sem que a gente chama de área meio, né? Que cuida da análise de dados, planejamento, orçamento público, a organização da máquina para que esse serviço chegue lá ao cidadão, né? Então, para o cidadão entender, eu vou colocar aqui como se fosse um iceberg. Acho que a maioria conhece um iceberg, que é aquele blocão de gelo que fica lá flutuando no oceano, né? Que desprende lá do Ártico e tal. E o que você vê acima da água ali é como se fosse o serviço público lá com o cidadão, chegando ao cidadão. E o que fica submerso ali, que é uma parte muito maior do iceberg, né? É o que a sociedade não vê, que é ali a execução, por exemplo, o alinhamento transversal entre as secretarias, como, por exemplo, a segurança pública. Segurança pública não é só o policial lá dando aquela sensação de segurança para o cidadão, né? Tem a parte, por exemplo, da iluminação pública, né? As infraestruturas de segurança, tem análise de dados complexos, tem que ser feita para que o serviço chegue de forma perfeita para o cidadão. Tem o planejamento estratégico, onde o Estado define os rumos para onde ele quer chegar, né? Então, o que o cidadão vê? Ele vê a entrega do serviço lá para ele. O que ele não vê, que ficou oculto? O orçamento, as licitações, o estudo de viabilidade. Então, por exemplo, uma nova lei entrada em vigor. Antes dela entrar em vigor, existiu lá uma análise de cenários, hipoteticamente, o que que, é, o que poderia acontecer e o que a lei poderia intervir.
esse estudo é feito antes. Você imagina um caso concreto e cria a lei. O atendimento ao público, por exemplo, tem toda uma organização de compromisso dos profissionais de carreira, garantindo a continuidade do Estado, né? Então, o que a gente quer com esse podcast? É dar a sensação de origem, de pertencimento da gestão pública, que é um espaço aqui definitivo e a voz oficial da Associação de Gestores. E só continuando, Vinícius. Não, fica à vontade. Então a gente quer mostrar os bastidores das políticas públicas, a tradução do complexo, mostrar como o planejamento e os dados se transformam a realidade. E com compromisso de eficiência, ou seja, a humanização da gestão, destacando pessoas altamente preparadas para os desafios do futuro. E com isso entregar o valor público, que é um foco inabalável no impacto real gerado na vida da sociedade. Então, o que a gente quer desmistificar aqui? Essa equação do impacto governamental, que é dados mais planejamento, multiplicado pelo compromisso humano, que gera o valor público. É a equação, a gente quer mostrar isso aqui de forma, assim, bem, na linguagem bem simples, como acontece isso tudo, esses bastidores, né? Então, eu vou me apresentar no final aqui, como o Vinícius falou. Isso, Meu nome é Umbelino Neves, sou gestor governamental da última turma, a gente entrou agora em 2013. Então eu queria convidar todos a continuar aqui nesse podcast e a gente vai ter vários outros pela frente. Hoje aqui conversando com o Edmar, que trabalha ali na Casa Civil, então vai mostrar os bastidores ali do governo, do governador, né? Tá ali na antessala, né, Edmar, do governador. Então, continue conosco nesse e nos próximos episódios. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, obrigado, Umbelino. Quero dar destaque para a colega Gisele também, que está aqui nos bastidores. Vocês não estão vendo, mas nós estamos tendo o prazer de ver a Gisele aqui. Ela está nos bastidores. Ela que foi presidente da associação também, né? Teve essa experiência em algum momento, né? Também na primeira turma. São apenas 13, amigos. Eu estava lembrando aqui, foram 5 mil que fizeram esse concurso, né? Em 2001. 5 mil candidatos. Desses 5 mil, só 41 atingiram a nota de 70%. Porque havia essa nota de corte, né, que é alta, né? Temos que reconhecer, é difícil alcançar, né? 70% na prova objetiva e na redação na época, 41 alcançaram, 36 foram para o curso de formação, né, regulares mesmo, e hoje tem apenas 13, né? Porque nós temos 3 colegas já aposentadas, né? Aí a Ágape, a Márcia Rivera e a Regiane Berchielli, né, que desempenharam as funções da carreira, mas hoje já estão aposentados. Então é um funil, né, aquele famoso funil. Restamos apenas 13. Eu vou citar nominalmente, eu vou fazer a nominata aqui deles, né? Tem a Denise Amorim, né? O Gil, Zé Carlos, o William Sampaio, a Edna Sampaio, a Susan, a Gisele que está aqui conosco, a Josiane, né? O Zé Bucic, né? O Edmar que está aqui conosco, o Cristiane Picolin e o Antônio Neto. Esses são os sobreviventes, os herdeiros, né? O legado da primeira turma, né? E quando o Belino falou o último concurso, é o mais recente, tá? Não é o último definitivo, né? Terceira turma. A gente mede por turmas, né? De acordo com cada concurso, né? Nós temos 3 turmas ao todo, que foram 3 concursos que a carreira teve, né? Esses 2 em 2001, né? Houve o nosso ali em maio de 2001, depois em novembro de 2001 houve um segundo concurso, não preencheu vaga também, né, também acabou não preenchendo vaga, e ali naquele concursão em 2009, 10, né, que o governo Blairo Silval fez, naquele concurso das 10 mil vagas, né, vocês devem ter essa memória, aí é a terceira turma que acabou sendo nomeada ali ao longo de 2013 e 2014, na maioria. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos ao Vini Júnior aqui, ao nosso astro aqui de hoje, que é o Edmar, né? Edmar, obrigado. Fala um pouquinho de você para o nosso público, por favor. Bom dia, Melino. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Bate-papo é sempre uma forma muito interessante e produtiva de você contar histórias, né? E histórias que têm alguma densidade relevante para o público. E é um prazer poder compartilhar um pouco da nossa história aqui. Como o Vinícius falou, eu sou da primeira turma, a gente entrou em 2001. Já estamos há quase um século, um quarto de século na carreira, né? Tá na moda falar assim. E acho que a gente já tem um legado, né? Isso é importante trazer isso para que mais pessoas conheçam, se inspirem e continuem
lutando pela permanente melhoria dos serviços públicos, que é a missão da nossa carreira, independentemente se você está mais na ponta, se você está mais na área administrativa, mais na área sistêmica. Como o Umbelino lembrou muito bem, para um policial estar na rua, alguém organizou um processo de contratação, fez concurso, elaborou provas, selecionou, treinou esse pessoal, né? Depois gerencia a alocação dessas equipes em vários lugares, em vários batalhões. Isso vale em qualquer situação que você veja uma entrega de política pública, seja uma ponte. Tem que ter um processo de contratação, alguém tem que fazer um estudo técnico, alguém tem que decidir onde que essa ponte vai ser feita, tem que fazer TR, tem que fazer edital, depois tem que administrar o contrato, tem que receber esse bem. Tudo isso envolve serviço público, envolve servidores que está lá debaixo do iceberg que você falou, e às vezes as pessoas não veem, né? Só, Então, só para ajudar, Edmar, que é para o fim de comunicação. TR é porque é linguagem técnica. TR é termos de referência, amigos. isso É um instrumento do processo licitatório. Né? Tem um tal de ETP, Estudo Técnico Preliminar, que tem que fazer para comprar esse celular aqui, para comprar um caderno no governo. É um processo mais complexo, né, que a licitação. Então lá é preciso fazer o ETP, Estudo Técnico Preliminar, né, e aí depois o termo de referência, que é o TR, que especifica o que vai ser comprado, né? Só para ajudar. Mas, Edmar, fala um pouquinho de você. Economista, isso. formado no UFV. Eu sou economista, formado na Universidade Federal de Viçosa. Eu sou ali da região mesmo, da Zona da Mata, uma cidade pequenininha chamada Senador Firmino. Eu saí da cidade para estudar em Viçosa, fiz o ensino médio lá em economia. Depois eu iniciei o mestrado. Quando eu estava fazendo o mestrado, eu acabei vindo para o Mato Grosso e depois eu terminei aqui na UFMT. O meu trabalho de mestrado foi na área de pobreza e desigualdade. Na época, a CEPLAG, junto com a UFMT, publicou esse trabalho num livro, né? E no início da minha carreira, eu atuei na CEPLAG, acho que em todos os setores lá. Primeiro na Superintendência de Gestão, que cuidava ali do Programa de Modernização da Gestão, depois no Planejamento e Orçamento, depois com indicadores. E nessa trajetória ali, eu acabei adquirindo ali um pouco dos fundamentos do que eu acabei fazendo e me levou ao que eu faço hoje, né? Essa atuação inicial, ela foi importante nos vários setores da CEPLAG, e porque eu comecei a entender como que a informação de governo precisava ser trabalhada e como que ela precisava de ser contextualizada para o nível de gabinete do governador. Então, Edmar, assim, interessante observar, amigos, ele citou a desigualdade. Esse trabalho do Edmar é uma referência, viu? É o Marcelo Neri de Mato Grosso, eu brinco com o Edmar, né? Vocês devem conhecer o Marcelo Neri. Marcelo Neri é professor da FGV do Rio de Janeiro, né? Especialista em desigualdade, né? De renda e desigualdade social, de forma geral, nas suas várias dimensões. E o Edmar também. Agora ele está mais afastado dessa temática, né? Mas o trabalho dele é uma referência mesmo. Ele foi publicado na época da antiga CEPLAN ainda, né? E vamos lembrar que nós passamos por essa também, por essa transformação. Era a Secretaria de Planejamento, né? Das três que existiam quando nós entramos, duas não tem mais. Era SAD, Secretaria de Administração, não tem mais, né? Virou SEGES, depois fundiu com a antiga CEPLAN e gerou CEPLAG, que está hoje aí. CEPLAN acabou e só tem a Secretaria de Fazenda. Na época, quando nós entramos, havia essa opção, né? Nós tínhamos que optar, né, por uma dessas três secretarias. A carreira ainda era muito concentrada, o objetivo é que fosse uma carreira meio mesmo, né? E aí, com o tempo, né, já com a lei de 2003, que houve essa descentralização para um modelo mais próximo do que são gestores federais, os EPPGG, né? Especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Edmar, fala um pouquinho então do MT Entregas, porque o produto que trouxe o Edmar aqui, que realmente é uma referência, né, do atual governo, é o MT Entregas, que é um sistema, né, de medição de desempenho. Né? O Edmar se especializou, como ele disse, nesse sistema de gestão da informação, né, que dentro dos sistemas da área e-mail é um dos mais importantes, e indicador é o ponto principal. Né? Fala um pouquinho do MT Entregas, como é que surgiu, como é que evoluiu, por favor, Edmar. Isso é uma excelente pergunta, porque ela me permite resumir um pouco da minha trajetória nos últimos 6, 7 anos, né? Isso começou, para falar a verdade, até há mais tempo, no fim de 2014. Eu trabalhava na coordenadoria de avaliação na CEPLAG, e chegou na minha mesa lá uma demanda de obras, de entregas programadas ou realizadas nos vários municípios do estado.
E quando a gente tentou providenciar, isso veio do gabinete do governador, da Casa Civil e da SECOM na época, né? Quando eu fui correr atrás desses dados para levar ao gabinete, a gente se viu um pouco no escuro. E foi muito difícil reunir essas informações. A gente dependia muito de requisitar planilhas, e as planilhas vinham sem muita conformidade, com muitas omissões. Não era possível confiar muito naquilo, não dava para se garantir que tudo estava ali, né? Que a forma de apresentar estava mais correta. E o que é pior, né? Era um processo de demanda errática, demanda eventual. Aí, assim, funcionava assim. O gabinete pedia, todo mundo corria atrás para prover a informação, depois aquilo lá defasava, pedia de novo. Eu comecei a perceber que o gabinete estava bem desassistido de um fluxo de informação capaz de entregar para ele informação confiável, rápida, né, instantânea e permanentemente disponível. Foi aí que eu comecei a modelar uma aplicação, porque na época a leitura minha é que o que nós tínhamos não era capaz de entregar isso. Então, eu vou começar a conceber uma tecnologia nova capaz de fazer isso, mesmo que ela tensione as existentes, mas ela vai ajudar a melhorar o que já temos e de repente a compilar essas informações numa abordagem mais adequada para isso fluir para o gabinete do governador. E aí que eu apresentei na época ao secretário da CEPLAN, né, antiga CEPLAN, eu apresentei um rudimento em planilha Excel. E não, a gente tem que fazer isso de forma mais robusta, vamos fazer uma plataforma mesmo. E alocou 2 técnicos na época para a gente fazer isso. Aí nós entramos em 2015 com uma equipe de 2 técnicos e mais um pedaço da minha coordenadoria trabalhando nisso. Mas no fim de 2000, mais ou menos em setembro de 2015, foi descontinuada essa iniciativa. E eu resolvi, eu vou tentar continuar essa ideia por outros meios, por esforço próprio. Sim. E comecei a me dedicar a estudos de linguagem de programação. Eu não tenho formação na área, comecei a assistir aulas no YouTube. Eu achava que aquela ideia merecia um esforço de ser levado para frente. E levei isso sem muita ambição no início, mas o fato é que em 2017 início de 2018, eu tinha uma aplicação pronta. Na época chamava Sigov, e essa aplicação estava em condição de funcionamento já. E ela, na época, ela respondia a 6 perguntas fundamentais para o pessoal entender. A primeira pergunta é: o que o governo está fazendo ou fez em termos de bens e serviços? Ou seja, numa linguagem que o cidadão entenda, né? Transparência, né, John? Isso. O que ele está entregando ou programando entregar? É a pergunta: o que, onde, quem, com quem, para quem, quanto custou. Eu tinha esse escopo na minha cabeça. O que diz respeito aos vários tipos de bens e serviços, como reforma de escola, construção de ponte, construção de hospital, entrega de título de regularização fundiária, entrega de maquinários para prefeituras, construção, reforma de praça. Essa coisa que a gente vê na comunicação política do governo. A localização, ou seja, o onde, é em qual território isso ocorre, né? Onde entrega a ponte ou em qual equipamento, né? Você entrega escola em Cáceres, mas qual escola? A escola tal, a escola da drenagem, a escola... Sim. Ovelino Ribeiro. O quem, ele trabalha várias nuances da cadeia de valor, né? Quem faz, né? Quem é o órgão que faz, quem é o órgão parceiro, quem é o parlamentar que aportou a emenda e em última instância, até o fornecedor contratado. Toda a institucionalidade da cadeia de valor que esse modelo de dados permite trabalhar. Então, isso é interessante porque nos modelos que nós tínhamos na época, a gente não tinha condição de dar visibilidade às parcerias institucionais nos nossos modelos de sistemas que a gente tinha.
A gente tinha grandes numerários financeiros, né? E agregados de programação que não entregavam essa leitura de objetos e de espaços territoriais e de ativos de governo, né? Então, a outra pergunta relevante que a gente procura responder é para quem, que é também interessante, porque algumas políticas são focalizadas em indígenas, são focalizadas em assentados de forma agrária, são focalizadas em mulheres vítimas de violência, são focalizadas em populações que não têm acesso à água, inclusive dentro do Pantanal. Pois é. Então, a gente montou essa construção e a última pergunta é: quanto custou? São 6 questões fundamentais, né? E quando, né? A temporalidade, quando começou, que estágio está, quando termina. Essas são as 6 questões fundamentais do nosso modelo tecnológico e do nosso modelo de gestão do fluxo de informação para cá, para lá, para o gabinete. E ele, felizmente, ele se mostrou muito robusto. Até hoje, ele não sofreu abalos sísmicos a ponto de... As pessoas podem pedir, melhora esse monitoramento aqui, adapta um pouquinho ele, cria um parceiro interno, porque tem parceria da Cinfra com a Seduc, tem parceria da SEDEC com a Cinfra, mas continua sendo aceito, recepcionado bem nesse modelo geral. Para vocês entenderem a importância, vou dar um exemplo. Se o governo programa ou inaugura uma unidade simplificada de tratamento de água, de abastecimento de água, a gente sabe que isso aí chegou lá na Vila Sadia, em Cáceres. Aí a gente sabe que ali tem uma emenda parlamentar ou não. A gente sabe que tem um aporte do prefeito. Qual o público-alvo que tem ali? Quanta quantidade de pessoas que está sendo atendida? A gente Se sabe tem convênio, não, né? se tem convênio, se uma universidade fez o projeto, né? Quanto que o governo colocou, qual fornecedor que eventualmente foi contratado para fazer. Isso é realmente poderoso. Tá? Isso é realmente poderoso. E o que a gente tem feito é aprimorar esse poder básico, né? Quando nós chegamos lá no gabinete, Que é em 2019, né? Mas vocês foram lá para o gabinete do governador, né? Isso. Só para ter essa timeline. Até essa vou linha do contar um tempo. pouquinho essa história, como Importante. foi isso. Quando essa tecnologia estava praticamente pronta, a gente abriu uma agenda com o Mauro Carvalho, graças ao Carlos Correia. Carlos Correia, nosso colega gestor, trabalhava também. lá. O Mauro Carvalho era chefe da Casa Civil e voltou, agora está de novo, né? Mas Ele tá de novo. na primeira passagem dele na Casa Civil. O Mauro Carvalho sempre lembra, né, que foi graças a ele que nós chegamos lá, né? A gente é grato ao Mauro Carvalho por ter reconhecido essa iniciativa e imediatamente chamado o governador. Mas funcionou assim, né? O Carlos Correia agendou, Edmar, você ainda está com aquele produto interessante lá e tal. Não quer mostrar lá pro secretário? Então a gente mostrou pro secretário Mauro Carvalho e na mesma hora ele chamou o governador. Não, o governador tem que ver isso. Você ficou 5 minutos escutando a nossa prosa lá. Ele vai gostar disso. Edmar, e só fazendo uma interrupçãozinha para esclarecer, Não, é o diálogo. isso é bem característico da nossa carreira, né? A gente costuma dizer que o gestor não sabe tudo, mas tem um gestor que sabe. Então aí a gente tem uma rede, né? E essa informação flui muito bem na nossa carreira. Eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. Então a gente vai atrás da informação e traz para foi o que o Carlos Corrêa trouxe, né, para você para apresentar para o Mauro. Isso. É porque na época eu estava tocando isso como uma iniciativa muito pessoal mesmo. Porque não estava. A gente sabe disso, que nem toda a política é implementada na hora que você quer. A gente estuda isso em ciência política um pouco, que a oportunidade e agenda é um conceito-chave. Nem todo ator demanda as agendas do mesmo jeito. Nem todos os atores sentem as dores do mesmo jeito. O que a minha tecnologia entregava era para resolver uma dor de um ator, principalmente no gabinete do governador. Isso foi entendido na hora. Não gastou 5 minutos para ele entender que aquilo era importante. E o governador veio. Para a sorte, também tem esses eventos de sorte na vida, viu? O governador estava disponível, não sei, não diria bem que estava disponível, mas o Mauro Carvalho chamou. Sim. Ele foi lá e passou praticamente 1h e 15 vendo a apresentação. E a primeira pergunta que ele fez foi: você não apresentou isso para ninguém antes?
e disse assim, desde que eu era prefeito de Cuiabá que eu precisava de uma solução assim. Eu saí de Cuiabá e ninguém sabe dar um relatório direito do que eu fiz na minha gestão. Então, e falou assim, você quer vir trabalhar aqui? Procura aí os dados da Sinfra, da Seduc. Você estava na CEPA, né? Na época isso eu estava no NAP, né? Núcleo de Ações Prioritárias. Isso. Então ele pediu, volta daqui a 2 semanas com os dados da Sinfra e da Seduc e a gente faz uma reavaliação, né? E 2 semanas depois estava todos os secretários reunidos numa sala lá e ele já aproveitou e fez uma fala mobilizadora. Olha, nós precisamos dessa tecnologia aí, nós vamos montar uma equipe aqui no gabinete de monitoramento e eu peço a colaboração de todos os senhores para viabilizar pleno funcionamento desse processo. Que o governo está uma bateção de cabeça, ninguém se entende, cada um manda uma informação diferente. É tudo, o governador, praticamente, o que eu sentia, né, é que ele era quase um pedinte, né, assim. Tudo que ele pedia era muito trabalhoso chegar lá, porque ele usava o processo habitual da hierarquia. Pede para o secretário que mobiliza o adjunto, que na época tinha o GAT, ele mobiliza a turma, mas chega lá como? Um PDF, um PowerPoint. Então não era uma informação instantânea, trabalhada e permanentemente disponível. E gerencial, né? Para tomada de decisão, assim, né? Gerencial. E aí a gente ficou no NAP, no período de 2019, 2020 inteiro, trabalhando já com foco nessa questão do gabinete. E aí, quando terminou uma reforma lá, o governador fez Só para explicar, o NAP... O NAP é uma unidade de assessoria dentro da atual CEPLAG, Núcleo de Ações Prioritárias, né, que tem várias atribuições. Uma delas é ser a coordenação da carreira de gestores governamentais. Né? O coordenador fica lotado lá e é um local também de trânsito, né, com colegas que estão em trânsito também ficam lá, né, e presta assessoria também para o secretário, né, de planejamento de gestão. Aproveitar, né, a interação, assim, são vários elementos interessantes que você trouxe, né, Edmar? Primeiro, antigamente os processos chegavam na mesa mesmo, hoje eles chegam na tela. Tem o Cigadoc lá, houve uma evolução corporativa, é interessante. O Cigadoc tem alguns pontos a melhorar, né? Vamos ser elegantes aqui, né? Cigadoc, explicar para o ouvinte, é um sistema de gestão de processos, né, de conteúdos do Estado. Documentos. O Mobilino já me antecipou, isso mesmo. O Cigadoc é gestão de documentos, né, gestão de processos. Então, hoje acabou aquele processinho físico, né? Felizmente, antigamente tinha até aquele carrinho de compras no supermercado cheio de processos, tal. Nos órgãos finalísticos, que esse volume é muito grande, né? Então, hoje tramita tudo via Cigadoc e são documentos digitalizados, né? E dá muito uma transparência também, né? Tem gente que ainda deixa no segredo, no sigilo, né? Que tem que abrir, né? Isso precisa evoluir. Mas foi um ponto importante, né? O Cigadoc. Então, hoje o processo não chega mais na mesa como chegava antigamente. Hoje chega na tela. Tanto que tem servidor que fica com a tela aberta o dia todo, né? Aquela tela do Cigadoc, vendo se teve alguma movimentação lá, né? E ia ser interessante o Bodimar descrevendo que é muito do perfil do gestor generalista, né? Um dos conceitos da carreira fundamentais é que o gestor seja um profissional mais generalista, né? Mais polivalente. Porque se fosse um técnico especializado, ele focava só na área dele. Você vê que aí entrou o sistema de informação, ele aprendeu a programar, aprendeu a desenvolver, né? Ou seja, isso é importante. E, assim, a burocracia, os servidores são um ator político. Eles também têm sua pauta, eles também têm sua agenda. Né? É um partido, né? O partido da máquina, né? Como eu costumo dizer, né? Os servidores é o partido que mais tem cargo. A maioria dos cargos comissionados são de servidores efetivos. Né? Se você olhar, né? Isso significa profissionalização, amigos. Né? Quanto mais servidores efetivos ocupam cargos comissionados, é um indicador de profissionalização, que a administração pública está se profissionalizando. Você tem profissionais ali. Então, foi isso que ele descreveu. Então, vocês veem que é um perfil de gestão de projetos. Também foi um projeto. No fundo, foi um projeto que ele foi desenvolvendo meio sozinho no começo, né? Depois foi ganhando apoio, né? Conforme foi tendo esse volume. Né? E essas perguntas. É o 5W da SH, né, Edmar? Eu estava lembrando. Quando nós entramos no governo, era o auge da qualidade total. Ainda, né? Ele lembrou o programa de modernização. São perguntas poderosas, né? 5W2H é uma ferramenta de gestão ainda útil. Eu utilizo, né, na prática, ensino também nas atividades mais docentes, que é o plano de ação, né? São 7 perguntas, né? Começadas com W em inglês e 2 começadas com H, né? Então ele transpôs isso, aplicou, né? Deu uma aplicação para essa tecnologia, né? E hoje está muito alinhado aí, que é o que eu quero puxar um belino aqui, governança. Hoje houve uma evolução teórica e técnica, né? Sobre a questão da governança, né? Como que a CEPLAG hoje dialoga com o Entregas, Umbelino, hoje lá? Então, hoje eu esqueci de falar essa parte da minha lotação também, Por favor. Né?
Eu sou formado em administração, tem várias especializações em gestão pública, gestão municipal, né, de gestão de projetos, e Foi gestor do município de Cuiabá, da sim, prefeitura, fui onde gestor é? 5 anos no Teve essa município, gestor experiência? municipal. Depois vim para gestor estadual desde 2013, estou aqui. Entrei nesse concursão que o Vinícius falou aí, Foi. em 2009. Então hoje eu estou lotado numa área que cuida da governança do Estado, né? E a gente está tentando não, a gente já tem um modelo de governança pensado, estudado para funcionar no Estado, só está dependendo de um decreto do governador para institucionalizar ele, né? Mas a gente já está, de certa forma, fazendo governança. Não, não é dizer que o Estado hoje não tem governança. Tem. O que o Edmar faz hoje lá na Casa Civil é governança na veia mesmo, Verdade. porque é você trazer a informação, os dados ali, estruturado em forma de informação, né, para tomada de decisão. O Vinícius falou que Mato Grosso é referência, e de fato é. O ministro Nardes, que é ex-ministro do Tribunal de Contas, Da a gente União. chama ele de ministro até hoje, né? TCU, Tribunal de Contas da Isso. União. Veio aqui em Mato Grosso e ficou maravilhado, né, Edmar? Foi lá Esteve visitar, lá com eles, né? visitou a sala ali e falou: Isso aqui tem que ser modelo para o Brasil. Então, Eles são vitrine do Mauro lá. O Mauro leva todo mundo lá. Levava, né? isso. O Mauro saiu já. Então, hoje, Levava todo mundo pra ver lá. O novo governador já teve lá, O esse que foi, Pimenta já foi também. Isso. que foi do TJ. Ah, que Já foi legal. na sala, passou. Ah, tá. O Zucchini, né? Que tá. Ele Verdade, passou legal. lá uma meia hora lá e falou que vai mandar o pessoal lá do Tribunal de Justiça para aprender um pouco com a nossa experiência lá. então, isso é bom Legal, demais, né? que bom. A gente é o reconhecimento, né? Então, só para concluir, respondendo o que o Vinícius Por favor. falou sobre a governança hoje, Edmar, está mais nessa pegada que o governador atual está querendo, que é de avaliação. Sim. A gente agora mesmo, essa semana, estão todos os gestores lá da nossa unidade, são 7 gestores, uma unidade só de gestor governamental que cuida dessa parte de avaliação, de modelo de governança, todos os processos de governança ali, que vai desde o planejamento até a avaliação. Então a gente está nessa pegada de avaliação, a gente está fazendo um relatório que começou como relatório conclusivo, que avalia o PPA de forma global. PPA é o Plano plurianual do Estado, que é o planejamento do Estado de médio prazo, né, para 4 anos. Mas junto com esse planejamento de médio prazo, a gente tem o planejamento estratégico, que está ali dentro também. Então a gente está fazendo essa análise do que a gente planejou para o Estado e o que a gente alcançou de resultado, né, já nesse PPA que já tem 2 anos, né? Então a gente já está na metade dele. O que a gente alcançou de fato? O que a gente entregou, né? Porque o entregas tem lá, você está vendo ali, é uma foto, mas você precisa fazer a avaliação da trajetória, né? Eu quero ver demais que, assim, conversa boa passa rápido, né? Já estamos aqui com 33 minutos, né? Dos 40, Poxa. Então, tá vendo? Ele achou que fosse demorar, eu falei, conversa boa passa rápido. Você pra quem tem experiência. Edmar, descreve-me tem entregas hoje. Como é que ele é? Os órgãos alimentam as informações, chega para vocês? Isso. Olha, para isso funcionar, eu diria que precisa de 4 peças fundamentais, assim. Precisa de comando que dê foco e direção, né? Que no caso é o gabinete, é o governador, é o secretário-chefe do gabinete, que está sempre junto, e o próprio governador. Precisa de uma equipe de chão de fábrica na área de tecnologia, ainda que seja pequena, que cuida ali do aperfeiçoamento da tecnologia. Precisa do pessoal, os jogadores do meio de campo, o pessoal que interage com o órgão, treina, supervisiona a qualidade da informação, e um perfil tecnológico de acabamento ali, porque o governador tem essa pegada muito, hoje, né, para todo lado, a pegada muito de BI. Então, essa é uma pirâmide triangular, onde você tem essas 3 peças e um comando na ponta. Tá. E a gente tem que dar a resposta rápida, porque o tempo da alta política é muito acelerado. Vocês imaginam se eu fosse lá no governador com uma ideia, uma tecnologia para ser pronta em 2 ou 3 anos? Você voltar para casa. Então, essa coisa da persistência de ir fazendo, até chegar no nível de acabamento e de aproveitamento quando a oportunidade de agenda surge,
É um jeito de trabalhar que a gente tem que cultivar. Às vezes você tem uma ideia muito boa para melhorar um processo de gestão de pessoas, e isso não é implementado por uma questão de agenda, a prioridade do chefe é outra. Mas se você acumula sobre isso, quando abrir uma oportunidade, você já tem uma portaria, tem uma instrução normativa, tem um estudo técnico e uma impossibilidade de implementar rápida, isso ganha destaque e vai para frente. Aí começam os verdadeiros problemas, né? No sentido assim, Implementação, a né? partir do problema que a sua ideia aceita, você começa a assumir as dores, os méritos e as dores que isso implica. Quando nós chegamos no gabinete, aí agora eu vou contar um pouco depois que nós chegamos lá e o que aconteceu. Que era uma tecnologia para inventariar o governo. Tá? O que eu chamo de inventariar? Inventariar numa lógica de objetos, tá? O paradigma meu era inventariar objetos. Objetos mesmo no sentido, assim, para traduzir uma linguagem popular. O que foi feito? Se você for olhar como que a comunicação política funciona, é assim. Ou ela está falando de entregas físicas, entreguei ponte, entreguei cirurgias, reduzir fila, ou ela está falando de melhorias de processos de resultados, por exemplo. Melhorou o IDEB, nossa posição saltou do 28º, nossa fila na saúde caiu, né? Nós reduzimos desmatamento, reduzimos homicídio. Então ele está falando de entrega física ou de resultado de melhoria de algum processo. E foi essa leitura que eu fiz. Quando eu cheguei lá com a ideia de inventariar, ele falou assim, não, eu preciso de mais coisa. Eu preciso de monitorar. Então a gente fez um monitoramento meio padronizado. Tá bom, governador, pode ser sim? O senhor vai aprovar um projeto aqui, tem o marco zero. O senhor aprovou o marco zero. Nós vamos medir isso aí. Projeto, estudo TR, termo de referência elaborado, licitação homologada, licitação realizada, licitação homologada, edital, etc. Ordem de serviço. Não é isso mesmo que eu quero. Tem que ser esse padrão, senão vai virar uma bagunça. Vamos botar esse padrão para todo mundo. Depois a gente foi flexibilizando o padrão, porque havia outros processos de contratação, né? Sim. Que não seguem necessariamente esse roteiro. Fomento é um, contratação compra direta, né? Compra direta. A gente foi flexibilizando. Mas uma coisa que ocorreu imediatamente é que ele começou a demandar indicadores. Ele falou assim, eu quero monitorar alguns indicadores. A gente preparou uma lista de 200 indicadores. Aí precisou de um sistema para isso. Aí eu vou entrar no segundo sistema que eu fiz. Ele selecionou 60 indicadores e passou quase 2 horas lá. Quero esse. E a gente começou a... E agora? Tem que botar mais um sistema para rodar, né? Por sorte, eu tinha esse outro sistema. Deixa eu explicar o que é indicador. Por sorte Vinícius, não, pro trabalho dele que ele tinha, né? E aí, Bruno? Deixa eu explicar pro cidadão o que é um indicador, porque às vezes ele tá ouvindo lá, indicador, o que é isso, né? Tá indicando alguém? Não é o dedo do indicador, né, Bruno? Não é o dedo, né? Então, indicador é um dado, uma medida que alguém fez, definiu lá, por exemplo, quero medir qualidade de vida. Aí você colocou lá vários quesitos, né, para medir a qualidade de vida do cidadão. Quero medir como está a saúde lá. Tem indicadores que medem isso. Então, o indicador serve para isso. É um termômetro para dizer como que está algum serviço, alguma política, né? Isso. Então, aí a gente colocou para rodar uma outra aplicação que eu também tinha terminado em 2018. Que isso aí daria um outro papo aqui só sobre o sistema de indicadores. Não tem problema, passar com a Gisele aqui. E a gente pôs ele para rodar e ele tem sido muito útil, aperfeiçoamos ele bastante também. Ele é uma plataforma abrangente, bem interessante. E essas duas tecnologias, a gente já ganhou dois prêmios nacionais, né? Um em Maranhão e um em Belo Horizonte, 2023 e 2025. Dois reconhecimentos importantes que tivemos. E como você falou, a nossa sala ela recebe lá parlamentares, senadores, ministros, prefeitos. E o governador cobra, né? Abre a tela do município aí, né? O Mauro fazia isso. Abre a tela aí, Nova Ubiratã, né? Como é que tá? Como vem? Isso. Medição de desempenho, né? Avaliação de desempenho do prefeito, né? Para se ter uma ideia do quanto isso cresceu, porque primeiro a gente teve que lidar com o fluxo de uma massa de dados de muitas fontes. Hoje são mais de 22 fontes.
assim, várias visões que vêm do FIPLAN, que vêm do CEAP, que vêm do Tribunal de Contas, do Radar, que vêm dos convênios federais, né? Você consegue saber os convênios federais de um município hoje lá no painel. Os convênios estaduais. Só explicando para o público que ao longo dos podcasts a gente vai explicando o que significa essa sopa de letrinha aí, É. CEAP, não sei o que. FIPLAN e CEAP, rapidinho, são dois sistemas corporativos do governo para a gestão. FIPLAN é para finanças, orçamento, né? Basicamente, tá resumindo aqui, e CEAP é o sistema de gestão de pessoas. O governo é a maior empresa, é a maior organização, né? O atual governador que fala empresa não é adequado, né? A maior organização de Mato Grosso, são mais de 100 mil servidores, imagina. Administrar isso tudo, né? Então tem um sistema que é o Sistema de Administração de Pessoal, que é o CEAP, né? É desenvolvido por uma colega da carreira, inclusive, coordenou, que foi a Sandra. A Sandra Marques hoje está Verdade, bem inativa, está lembrado. aposentada, mas pagando um tributo aqui merecido a ela, né? Aqui ela ocupou cargos, né, de destaque ali na gestão de pessoas e coordenou esse processo aí do CEAP. Na época, convênio, tivemos um outro colega que desenvolveu, que foi o Paulo Fernandes, né? Que é o SIGCOM, que é o sistema que está operacional até hoje aí. Verdade. Algumas pequenas modificações, né? Mas é o sistema. Tá aí Né? há mais de 15 anos. Pronto, Paulo Fernandes também. Amigos, assim, quase todas as grandes iniciativas de gestão, nos últimos 25 anos, tem gestor envolvido. Assim, né? Se você pode mapear, levando as principais iniciativas de gestão que o governo teve, sempre tem gestor em alguma e posições de liderança, né? Então, a importância dar esse destaque em relação à carreira. E olha o papel da proposição, né? O Edmar não ficou parado, né? Ele formulou um projeto e propôs, né? O servidor tem que fazer isso. Especialmente o gestor, né? Tem que propor, não pode ficar... Muita gente é defensiva, né? Vou ficar parado aqui, se ninguém me pedir nada, eu não faço nada. Não, né? Você tem que ir propondo na sua área, então... E isso está, inclusive, na lei de carreira, né? Formulação, implementação e avaliação, né? Essas três grandes fases das políticas públicas. Mas hoje, Edmar, como é que é? Hoje tem uma rotina para os órgãos alimentares e informações? Como é que está isso, amigo? Tem, cada órgão designa um ou mais técnico que fica responsável pela informação. No órgão, a maioria dos casos é a própria NGR, que é Núcleo de Gestão para Resultados. Isso. E que também tem gestores atuando. Cada secretaria tem uma, né? Isso. Cada secretaria tem uma. Em alguns casos está em outros setores, lá eles mobilizam as áreas mais finalísticas, né? Mas nós temos algumas perspectivas fundamentais que orientam o trabalho. Uma é não ter omissão, né? Zero omissão de entrega relevante. Essa é uma meta a ser permanentemente perseguida. Omissão é o que? O órgão não informar, né? Omissão, você descobrir que a ponte está sendo inaugurada e agora que você ficou sabendo dela, ou uma escola. Então, zero omissão é a primeira meta nossa. A segunda, zero inclusão de coisa irrelevante também, porque da perfumaria, né? Compra de um tablet para transformação social. Se irrita o governador. É porque tem que ser indicadores estratégicos, né? Ou táticos no máximo, né? Pode ser operacional, né? Então, não incluir coisas que são poucas relevantes na ótica de gerar valor para o cidadão, mas as coisas que geram valor interno também são importantes. Quando a gente falou início aqui, o importante é o valor público, né? Que está sendo. Valor público, não necessariamente só para o cidadão. E a terceira é a linguagem. Eu lembro lá que a gente tinha o governador inspecionou pessoalmente como que os órgãos estavam escrevendo. Ele falou assim: se o cidadão não entende, não serve para mim. Então, a gente tinha um número limitado lá de descrição, né, de uma entrega, e a gente teve que revisar lá no começo quase 4.000 registros para adequar a linguagem. E a gente tem que estar sempre inspecionando, supervisionando isso, né, de forma permanente. Uma outra coisa que eu acho interessante é que nós montamos uma equipe lá de carreira, tá? Isso é importante. O Mauro Mendes, ele me autorizou a montar a equipe. Você monta a equipe que você acha que precisa e traz aqui para a gente fazer esse monitoramento. Então, ele deu essa liberdade. Isso é interessante. E para nós, que está lá no gabinete, que eu me recorde, eu não me lembro de chegar um núcleo de carreira assim, rápido no gabinete, de forma praticamente instantânea, né? Porque para chegar no gabinete, normalmente as pessoas que chegam ali chegam por relações políticas ou partidárias ou pessoais pregressas. E nós chegamos por causa de uma inovação tecnológica que atendia uma demanda do gabinete. Isso foi reconhecido prontamente. Então,
Tem sido assim até Edmar, hoje. para finalizar, Vinícius, eu gostaria de falar, Por favor. testemunhar aqui, acho que o Edmar que me contou essa história, Hum, de um prefeito que chegou lá para pedir alguma coisa para o governador, foi, né? porque sempre ele chega com o pires na mão lá, Claro, né, em para geral é assim. pedir mais recursos para o município, para alguma política e tal. E aí, essa sala que o Edmar fica lá, tem uns painéis enormes, né, que fica lá mostrando os dados, a execução dos municípios, o que cada município fez, o que tá pendente, que ele não executou alguma coisa e tal. O prefeito chegou lá, puxou a cidade dele, mostrou a situação da cidade, aí viu que tinha várias coisas, né, Edmar? Você Isso. pode até Então complementar voltou o para seguinte. trás. Voltou para trás, nem falou com o governador. Foi, olha só. Voltou. Fez um trabalho chefe de gabinete, de aquela filtragem, né? Que o É, chefe de gabinete faz, né? ou seja, ele Tá estava com coisas certo. pendentes e ia pedir mais recursos, ele não executou nem o É, que. É. Eu presenciei uma reunião com o governador uma vez, e 6 prefeitos. Ele abriu o tablet assim, com o sistema de entregas, né? E, prefeito, o senhor tá com esse convênio aqui desde 2013, o que aconteceu? É o prefeito. Ah, mas é da gestão anterior. Não, o governador É, falou assim: não, casou com a viúva, tem que assumir. Aí ele fez uma conta de cabeça lá, o prefeito tinha que devolver uma grana boa, né? Quer dizer, ele tem que saiu de lá sabendo que vai ter que devolver mais do que ele estava pedindo. Pra vocês verem quanto que é importante a informação estar ali, de prontidão, é, para quem toma decisão, né? Mas, como eu espero ter deixado claro aqui, isso não é uma mágica, tá? Isso envolve gente que faz eu sei, tecnologia, que tem muito mantém trabalho, com tecnologia. né? certeza. O pessoal do órgão é muito importante para prestar informação de qualidade. Há pouco tempo, a primeira-dama pediu o que nós temos aí para comunidades indígenas. E, e não é fácil você manter isso bem informado de forma permanente, tá? É Então, uma isso mobilização que eu queria te permanente. perguntar, mas como que é o D mais ali, né? Que é igual no. As informações em geral tá D mais o prazo, né? Para estar disponível, né? Se tem uma inauguração hoje, por exemplo, se o governador inaugura uma escola hoje, quando que isso vai estar disponível lá no MT Entregas Não, ali? ela já está disponível desde quando aprova, lá antes do processo licitatório. É, Já né? está lá informada, com os prazos sendo contados, né? Sim. Inclusive, uma informação importante: ainda nós gastamos quase um ano desde que o governo autoriza uma iniciativa até ela chegar na hora de serviço. É uma demanda dele, de todo Ah, o isso é estado, importante para o cidadão encurtar. saber. Porque para entender, né? Que eu tô precisando disso aqui e tal. Ele quer para ontem, né? Mas tem toda uma trajetória que tem que seguir na administração E pública. a gente tem que encurtar esses Porque o prazos. cidadão tem que entender, não é que tem que entender, que o Estado, ele faz tudo que está regulamentado na lei, né? O cidadão não, ele faz o que não está proibido, né? Não As está proibido, empresas. você pode fazer. No Estado, não, você tem que fazer o que está dentro da lei. Tem tudo, todos os processos tem que regulamentar, né, Edmar? É um grande desafio nosso é a execução das organizações de forma geral, né? Porque imagina um ano, né? Tomei uma decisão hoje, daqui a um ano que vai começar a obra. Ordem de serviço, para quem não está familiarizado, ordem de serviço é quando a obra vai começar, né? Autoriza a obra a começar mesmo. Ô, Então, Vinícius, imagina um ano de prazo, né? eu acho que tem uma coisa que eu acho interessante destacar. Por favor. É o que significou essa experiência de servidor de carreira ali no gabinete. É que como você falou aí da coisa de rede, né? Pois é. O quadro de carreira, ele aciona essa rede de forma muito rápida. E às vezes isso repercute no fluxo de informação de forma mais rápida do que se você não tivesse servidor de carreira. Ali, nós temos uma equipe de interlocução que ela tem uma capacidade de interlocução tanto no nível diretivo Sim. quanto no nível técnico. Então, eu vou dar um exemplo do Tribunal de Contas. Foi a cúpula do Tribunal de Contas lá, que a gente queria monitorar obras paralisadas. Criar lá no nosso BI, no nosso sistema. Entendi. No- Alguns dias depois foi a área tecnológica Do Do que a tribunal. tribunal. gente também conseguia entender a linguagem da área tecnológica e da área diretiva. Sim. E quando o governador pede assim, eu não sei quantos convênios que eu estou fazendo com pavimentação urbana, levanta isso aí para nós. Pois é. Como é que faz? Você tem que entrar em contato com o pessoal do sistema de convênio. Olha, dá para fazer isso? Nós precisamos desse campo, dessa informação adicional. Né? Várias vezes, sinceramente, eu passei às vezes ali classificando 3.000 convênios para Pois responder é. uma informação. Nós não podemos demorar. É porque os sistemas, amigos, esse é um limite que os sistemas corporativos têm no governo. Eles são transacionais.
Eles efetuam transações, mas eles não são gerenciais, não geram relatório. Era para gerar o SIGCOM, era para gerar esse relatório fácil, assim. Se ele tivesse Entendeu? previsto no modelo Pois é. dele, né? O CEAP, se você quiser saber, por exemplo, o salário médio dos servidores de tal órgão, não tem esse relatório pronto. Você tem que pegar, juntar várias informações. Esse trabalho quase que artesanal que o Edmar está descrevendo, né? Então, essa é uma evolução necessária, né? E nós temos um princípio ali para nossa equipe. O governador pediu uma vez, ele tem que ter sempre que pedir de novo instantaneamente. Vira uma rotina. Atualizada, né, a Vira uma informação. rotina. Por que tem que ser assim? Eu vou dar um exemplo. Tempo de pagamento de nota fiscal, que incomoda o governador, porque os fornecedores Cobram. cobram. Por que tá atrasando, não sei o quê. Fica Então, com ele razão. estabeleceu uma meta de 15 dias. Ah, daí mais 15, né? Chegou o processo pronto, em 15 dias paga. 15 dias, isso liquida a nota fiscal Pronto. e paga. E aí, a Cefaz já estava em andamento com essa rotina lá do FIPLAN, que acelerou o processo de entrega dessa informação. Mas agora ela está instantaneamente no Que painel bom. do governador. Que bom. E daqui a 2 semanas, qualquer hora que ele pedir, não precisa nem pedir, tá lá. Quando ele pede uma coisa nova que é difícil responder, a gente tem que correr atrás, tem coisas que são complicadas. Por exemplo, fila da saúde, agora pelo programa de cirurgias aí, eletivas, né? Sim. Fila zero. Fila zero. Nós temos lá no painel BI da saúde, mas ainda não temos, por exemplo, as filas de consultas e exames. Que nós temos dificuldade, por exemplo, de fornecer isso até hoje. E precisamos fazer isso, tá? Fica aqui um recadinho para a Secretaria de Saúde, que foi pedir de novo. Não tem essa informação pronta, assim, tem que levantar, né? Que isso também é bom que se saiba que é preciso criticar os dados que tem, Claro. é preciso validar os dados, eles não estão prontos. Sim, revisar. Então, mas se você faz um esforço aí, talvez 1, 2 meses, e faz com que a informação fique instantânea, permanentemente disponível. Quer ver outro exemplo? Os tempos que a PGE gasta para analisar os editais de licitação. Apareceu. Como nós começamos a monitorar os órgãos começaram a se queixar um dos outros, né? O PGE está demorando, a Coordenadoria de Tecnologia da CEPLAG está demorando, o processo da TI. E aí começou a monitorá-los também, né? Tem os tempos lá. Sim. Então, uma das missões nossas lá é monitorar esses tempos com algum outro foco dele, né? Porque também, assim, não existe monitoramento de tudo. Por isso que eu falei que o comando tem que priorizar, dar o foco. Né? Claro. Tem que ter prioridade. Isso, como você falou, Belino, é governança na veia. É uma governança dita por quem está mais apto a dizer o que é governança, que é o governador. Isso. Né? Ainda que seja coisas operacionais, a gente não tem preconceito lá. O gestor lá não tem preconceito. Você está cuidando da informação, você está desenvolvendo tecnologia, a gente está entregando coisas que é por estratégico. Isso é importante. É verdade, é um diagnóstico de gestão. Eu costumo dizer que lá essa área, o Entregas é um belo diagnóstico, né? Se alguém que quiser chegar, como é que está o governo do estado hoje, né? Dá um mapa aqui, né? Consegue, né? Consegue. Essas áreas, né? Vou te dar um exemplo. Um secretário falou para nós assim, eu fui dar uma entrevista para uma TV no interior e o sistema me salvou, porque eu consegui ter uma leitura do estado inteiro rapidamente para aquela cidade. Imagina, porque para falar da pasta dele é mais fácil. Embora não seja tão fácil, às vezes, se as coisas estiverem meio desorganizadas. Sim. Mas ali ele sabia o que a Simpra fez lá, o que a Seduc fez, o que a Saúde fez. Por município, então você consegue ter essa informação lá. Nós abrimos... Carlinda, eu sei que o governo está fazendo tem lá. Tem essa agregação dos dados. Nós abrimos para o cidadão, né, desde 2023, já está com mais. Só o modo cidadão está com mais de 300 mil acessos, perto de 300 mil acessos. Sem autenticar. Para vocês verem, sem divulgar, tá? Isso é importante, porque o sistema está aberto Tem algumas telas abertas. Qualquer pessoa consulta esses dados. Qual que é o site, Edmar, para o público saber? Eu não me lembro agora da URL, que essas coisas a gente para de guardar. Mudando, só pesquisar no Google, Entregas Gov. Entregas Gov, ótimo. Pesquisa lá no Google que ele Quem quiser conhecer, eu quero saber quais escolas estão sendo feitas, quais, a gente vai colocar nas legendas, né? Isso. Do vídeo, pode colocar aqui na descrição. E sim, foi importante essa iniciativa, essa experiência de servidor de carreira lá, porque, como eu disse, né? A gente fala, melhora o sistema de convênio, melhora essa rotina aí, esse fluxo de dados do CEAP. A meio que a gente acabou sendo um locus para o governador e o gabinete colocar a sua visão. O que precisa de acontecer com os outros sistemas e processos para atendê-lo. Porque não havia uma comunicação fácil, né, dali com o resto, né? Eu costumava falar que o governador é o único que não tinha um sistema para chamar de seu.
O Estado tinha 500 sistemas, o governador não tinha nenhum. E aí E vai é um chegando. problema sentido por qualquer administração pública no Brasil. É verdade, é verdade. Isso é importante para a continuidade do serviço público, porque a gente estava comentando aqui, chegou outro governador agora, ele pode não ter esse foco no processo, ali monitorar, tudo, mas ele precisa dessa informação para próximo passo disso daí que é a avaliação, né? Isso. Você falou, ele tá mais focado hoje em avaliação, tá? Mas eu faço tudo isso, mas qual que é o resultado? A gente tem que avaliar tanto antes da política ser feita, né? Como depois, porque às vezes é preciso adotar correções de rumo. Vamos Isso. supor que na minha avaliação eu descubro que nós estamos gastando quase 1 bilhão com festas. Tá certo isso? Não nos cabe dizer se tá ou não. Mas levar isso ao governo, olha, como é que as emendas estão sendo direcionadas? Tá certo isso? Aí a tomada de decisão é com ele, né? E outra coisa, tanto ex ante, agora, por exemplo, o Estado forneceu uma quantidade gigantesca de maquinários. Qual foi o impacto disso? Qual está sendo o impacto disso? O ideal seria fazer essas avaliações ex post também, né? As ações da agricultura familiar que foi lá fornecer muda, fornecer aqueles equipamentos de resfriamento de leite, fornecer alevinhos, né? O que deu de impacto disso? O trabalho da Empire é importantíssimo. Você precisa... Estou destacando, temos uma colega que está secretária de Agricultura Familiar. Tá? Ela que está distribuindo isso aqui, a Andréa Fujioka, é colega da carreira de gestão. Nós vamos convidar ela para um próximo episódio. Logo ela estará aqui, né? É interessante essa distribuição. Ex post, ex ante, né? Para nós aqui, esses temos em latim, né? Essa turma requintada, né? Ex ante é quando você... o linguajar. Não, mas eu estou aqui para isso, né? Para fazer essa mediação, né? Ex ante é quando você avalia a formulação. Você pega, né? A política formulada, ela tem uma qualidade ali na interna, né? Ela tem uma consistência, né? Suficiência, pertinência, enfim. Você avalia o ex ante, né? Antes dela ser implementada, só a formulação. E ex post são os resultados, já que aquela política gerou, né? Mas, assim, aqui é algo importante que o Edmar trouxe, né? Um papel que a carreira tem é esse processamento tecnopolítico, né? Que não é algo simples, sabe? Esse diálogo entre vários setores técnicos, né? E com os políticos, né? Porque, assim, o tempo do político é 4 anos. No máximo 8, né? Mas eles trabalham com 4 anos. Daqui a 4 anos eles vão ter que voltar e pedir voto de novo. Né? E assim funciona a democracia. E o tempo do servidor é 35, 40, 45. Entendeu? O servidor pensa na aposentadoria, né? O político pensa na eleição. São duas cabeças diferentes, né? Então, sincronizar esses ritmos aí e entender essas duas linguagens, né? A linguagem do técnico, né? Que tem seus argumentos, né? Muitos procedem, de fato. E a linguagem do político, né? Porque muito servidor fala, não, esse governo vai passar, eu já vi vários, assim. Tem servidores que são mais defensivos, né? Então, esse é um papel fundamental da carreira de gestores, fazer esse processamento, né? Essa mediação tecnopolítica. E o Edmar apontou bem, ali a Casa Civil, a governadoria, é um ambiente com pouco servidor efetivo. A carreira, inclusive, esteve lotada lá por um bom tempo, né? De 2013 a 2012 até. Quando eu fui coordenador da carreira também, no meio desse barulho todo, né? Eu fui durante quase 5 anos. Eu fui coordenador da carreira, 4 anos e meio. E eu ia despachar com eles sempre lá. E era uma dificuldade, né? Para eles a carreira era invisível, porque não tinha quase ninguém lá. Alguns colegas chegaram a trabalhar lá. Lotado, né? Lá, mas não estavam lá. Então em 2012 ela voltou para então CEPLAN, a Secretaria de Planejamento, que era um locus mais adequado. Mas é importante, porque ali é o núcleo do governo que não tinha essa profissionalização, né? Então essa inovação foi importante. Bom, mesmo com 1 hora, ganhamos um bônus aqui, né? Nossa chefe Gisele, eu consegui um bônus com o João aqui, que é o nosso técnico que está dando apoio, mas estamos beirando 1 hora, já tá vendo? Conversa boa passa rápido, você nem percebe. Verdade. Vamos ter que fazer outro episódio aqui. Pensei que ia ter mais 1 hora ainda. Tá vendo? Olha só. Então, quero considerações finais, né? Igual no debate, né? Com a palavra o candidato, né? Para suas considerações finais, né? Edmar, para você concluir, por favor. Eu queria parabenizar a nossa associação por essa iniciativa. O Belino está dando um impulso. Cada gestão dele é melhor que a anterior, mesmo que as anteriores tenham sido boas. O Vinícius também, que foi um grande construtor dessa associação. Quero parabenizar vocês, a Gisele, e dizer que a gente espera, estamos à disposição para voltar para outros papos. Sei que deve ter umas 50 pessoas para vocês escutarem ainda, né? Então vou aguardar a fila. E vamos lembrar que junto com você lá tem mais gestores. Tem o William Almeida, que está lá contigo, a Andréa Caldas, né? Queria agradecer toda a equipe minha. Não é só o gestor, tá? Mas tem lá os gestores Andréa, William. Samanta tá lá, né? A Samanta, ela voltou para segurança, que ela foi convidada para um cargo, mérito dela, né? A Geisa foi para o gabinete da mulher.
Legal. Nós estamos apoiando o Gabinete da Mulher lá também, Que com a bom. nossa estrutura de pessoal e tecnológica. Tem também o Marcel Cunioche, que está nos apoiando. O Marcel cuida dos BI, é um quadro. É um técnico de TI, né? É um quadro que eu levei diretamente ao governador para a gente levar ele para lá. Porque toda a parte de BI eu não tinha isso implementado. Ótimo profissional. Ele Fez trabalhava bem. com a gente, lá você roubou ele de nós. Fez bem. Isso, mas teve que vir meio forte para ele, né? Verdade. E... Belino, suas considerações finais, amigo, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer o público que está nos ouvindo aqui até agora, né? Dizer que esse aqui é apenas o primeiro, né? A gente vai ter vários outros podcasts aí. E eu queria convidar todos a assistir o videocast, o podcast. Vai estar disponível no site da associação, que é aggemt.org.br, né? Mas também vai estar em plataforma como o YouTube, né? No nosso canal de YouTube. E nos alguns canais aí de podcast, né? Vai estar disponível também. Ótimo, obrigado. Engajamento, né? Eu até destaquei aqui para não esquecer, curte, comente, compartilha, né? São os 3 Cs das redes sociais, importante. Obrigado, Belino, pelo convite. Foi uma honra realmente estar aqui. Obrigado, Gisele, pelo apoio. O João, também o colega técnico aqui que nos deu apoio. E aguardamos vocês para os próximos episódios, tá? Um abraço e até lá.